eu fiz com as minhas próprias mãos. Vou enviar o meu Filho amado para morrer por todos, para que a salvação se manifeste. Todos pecaram e estão destituídos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quando Jesus foi para a cruz, morreu por todos, para que tenhamos a vida e vida em abundância. No primeiro Adão, todos somos caídos, mas no último Adão, que é Jesus Cristo, todos somos reconciliados com Deus e temos paz com Ele, para a glória de Cristo Jesus. As maiores revelações da Bíblia foram dadas no particular, para uma pessoa. Você se lembra quando Eva e Adão pecaram? E a Bíblia diz que Deus chamou Adão e o repreendeu, chamou Eva e o repreendeu, e chamou a serpente e deu uma sentença. Disse que a serpente comeria o pão da terra todos os dias, e a serpente seria inimiga da semente da mulher. E Deus vai dar a maior revelação da Bíblia. Para quem? Adão e Eva, poucas pessoas. E nascerá um da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Não fique esperando multidões para dar glória a Deus. Não fique esperando grandes movimentos para ver o agir de Deus. Deus está agindo no teu trabalho, Deus está agindo na tua casa. Deus pode te curar agora, mas Deus também pode te curar numa terapia. Deus pode te curar agora, Deus também pode te curar numa fisioterapia. Deus é o Deus das poucas pessoas, mas Ele ainda é Deus. Mulher, dá-me de beber. Ela, desacreditada, se virou para Jesus e disse: como é que é? Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o texto coloca entre conchetes, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. No trabalho e na labuta diária dessa mulher, ela estava acostumada todos os dias, meio-dia ela estava no poço e tirava água e levava para casa. No outro dia, meio-dia ela estava lá, tirava água e levava para casa. Para quê? Banho nas crianças. Para quê? Fazer comida. Para quê? Lavar roupa. A água é essencial. Para nós que vivemos no século 21, era pós-moderna, aonde você abre a sua torneira e rapidamente você enche o seu copo com água, é muito fácil. Nós não conseguimos mensurar e nem imaginar como era naquela época. E carregar cântaro não era uma missão fácil, e era uma missão especificada das mulheres. Mulheres fortes. Elas iam até os desertos, até os poços, até as cacimbas e tiravam água e levavam para casa. Não é igual hoje, que a sua caixa d'água de 2.000 litros, 3.000 litros comporta água o tempo inteiro para você, e rapidamente abriu a torneira, tem água, abriu o chuveiro, tem água. Não, a água era armazenada. Se não chovesse, não tinha água. Se não fosse buscar água, não saía na torneira. Então ela foi buscar água e ela foi fazer o que ela fazia todos os dias. E o que eu acho lindo em Deus é que Deus usa, até mesmo no seu cotidiano, coisas simples para te mostrar que Ele é na tua vida, para te mostrar que Ele cuida da tua família, para te mostrar que Ele cuida de você. É na coisa simples que Deus se manifesta. É tirando uma água, é lavando uma louça, é fazendo uma comida, é acordando os filhos para ir para a escola. Tem gente que não tem gratidão. Tem que ter gratidão. Apenas por ver a família com saúde, temos que ter gratidão. Ela se virou e disse: essa conversa não vai acontecer, porque os nossos povos são inimigos, inimigos ferrenhos, não podemos conversar. Jesus olhou para ela e disse: se tu soubesse quem está te pedindo água, era você que me pediria, e eu não seria mal educado com a senhora de jeito nenhum. Eu te daria uma água, e essa água te lançaria na vida eterna. Glória a Deus. Tem muita gente querendo ensinar a Deus a trabalhar, mas Deus não precisa de professor, porque Ele é professor por excelência. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Primeiro, o povo judeu e o povo samaritano eram ferrenhos inimigos na época, por causa da idolatria do povo samaritano. O povo samaritano foi levado para o cativeiro e se tornou um povo idólatra. Então o povo judeu, quando foi para o cativeiro babilônico, foi curado da sua idolatria. E o povo judeu, quando voltou do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, disse: nunca mais nós seremos idólatras. Só que o povo samaritano não. O povo samaritano construiu um templo no Monte Gerizim. Só que Deus tinha dito para Davi: o templo é só em Jerusalém. O povo samaritano foi para o reino do norte e fez um templo. Além do templo, nomeou sacerdotes piratas,
e colocou no templo. Além dos sacerdotes, colocaram 2 bezerros de ouro entre Dan e Berseba e fizeram uma nova religião. Então o povo judeu olhou para eles e disse: não dá para termos comunhão, a religião de vocês é diferente da nossa. Jesus chegou em Samaria para quebrar o protocolo. E eu venho como servo e profeta de Deus para te dizer: Deus vai entrar nessa Samaria para quebrar protocolo. Aleluia. Tem famílias que entraram aqui essa noite que por causa de briga do passado fica remoendo, causa mágoa. Tem gente entrando em estado de depressão. Deus está entrando nesta Samaria para quebrar o protocolo. É tempo de colocar as barreiras por terra, restabelecer as amizades e entender que o Jesus da Bíblia é o Jesus que derruba muros e constrói pontes. Deus está criando uma ponte na sua casa. Deus está criando uma ponte no teu ministério. Deus está criando uma ponte de diálogo com aquele irmão seu que você não conversa, com aquela pessoa da tua família que você não fala mais. É Jesus derrubando barreiras e construindo pontes para mostrar que Ele é Deus. Ela olhou para Jesus, Jesus disse para ela: eu estou te pedindo água, mas se você soubesse quem sou eu, era você que me pediu. E como quem não acreditava, jocosa, meio que irônica, olhou para Jesus e disse: como assim? Eu te pediria água, sendo que o Senhor não tem um balde, o Senhor não tem uma tapué, o Senhor não tem uma panela, o Senhor não tem um copo para tirar água. Por que eu te pediria água? Jesus olhou para ela e disse: mulher, porque essa água aqui do poço você vai vir todos os dias tirar, porque você vai sentir sede, mas a água que eu tenho para te dar é uma água que, se você beber, nunca mais você terá sede. Sabe o que Deus está dizendo? É tempo da gente entender: a sede nunca vai ser morta aqui na terra. Tem gente que diz assim: eu vou tomar um copo de água, 2 litros de água por dia, porque eu mato a minha sede. Irmão, a sede não morre aqui, a sede só vai morrer lá no céu. E o que acontece com a sede, pastor Renato? A sede é saciada momentaneamente. É por isso que você bebe água e passou 2 horas, já desidratou, tem que beber mais água. Só que Jesus olhou para ela e disse: minha filha, essa água aqui vai saciar sua sede momentânea, mas eu tenho uma água para te dar que vai saciar sua sede interior. E essa sede interior, todo ser humano sem Deus tem. Busca em todas as religiões, busca em várias portas, mas quando a gente encontra Jesus, essa sede é saciada instantaneamente. Essa sede é saciada na mesma hora. Ei, a Bíblia diz em Atos capítulo de número 9 que Saulo tinha uma sede, e a sede dele era de matar os cristãos, mas quando ele encontrou Jesus, a sede foi mudada, e a sede dele era de fazer a obra de Deus. Deus está saciando a sede de pessoas aqui esta noite. Se você soubesse a água que eu tenho para te dar, não é normal, não é comum. E que água é essa? Que água é essa? Essa água, ela jorra do trono, porque há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Que água é essa? Essa água, quando eu bebi ela, eu estava no mundo, na cachaça, nas drogas e na prostituição. Mas quando eu bebi dessa água, cachaça eu não quis mais, prostituição eu corri, drogas eu saí fora, e essa água vem matando a minha sede todos os dias. É a água do Espírito. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver a vida eterna. Mas há um rio, e deste rio, se você bebeu, você é mais do que vencedor. Aqui hoje tem 2 tipos de pessoas: pessoas que estão com sede e tem medo de beber dessa água, mas tem pessoas que entraram aqui e já beberam. E você todos os dias derrama um pouco dessa água no teu trabalho, todos os dias derrama um pouco dessa água na tua empresa, todos os dias derrama um pouco dessa água na tua escola, e as pessoas olham para você e não entendem o porquê que você é diferente, porquê que nos assuntos que são profanos você não participa, porquê que nos assuntos que são mundanos e que denigrem o ser humano você prefere ficar isento. Porque essa água te limpou por dentro, porque essa água te fez um crente de verdade. E não é vergonhoso alguém dizer que você é quadrado, não. Isso é um elogio
igual a mulher pensou que era. Essa água é derramada na mente e no coração. Aleluia. O salmista diz no Salmo 119: a tua palavra escondi guardada no meu coração. O apóstolo Paulo disse: sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Se não tiver água na mente do crente, água do Espírito, o crente fica com a mente profana. Se não tiver água no coração, o coração do crente é inclinado só para as coisas que ele mesmo quer. Mas quando tem água, faz o que o pastor Leandro faz: vai nos becos, atalhos e valados atender as famílias, porque tem água de Deus na mente e no coração. Essa água eu bebi e você bebeu, mas tem muita gente lá fora que ainda não provou dela. E aqui Jesus está dando essa água para uma mulher que não tinha provado. E o texto diz: e quando Jesus disse para ela: a água que eu tenho para te dar, você não vai sentir mais sede. Ela olhou e disse: mas como assim? Sendo que esse poço me fornece água todos os dias. E tem gente que busca o fornecimento de água para o preenchimento interno na Netflix. Está te preenchendo momentaneamente. Tem gente que busca o preenchimento da água interna no TikTok. Te preenche momentaneamente. Tem gente que busca o preenchimento interno da água em viagens. Te preenche momentaneamente. Jesus disse para ela: minha filha, a água que eu tenho para te dar não é essa daqui. Porque quem busca o preenchimento nessas coisas está vivendo para cá. Eu vou repetir porque você perdeu de dar uma glória a Deus. Buscou o preenchimento daqui, você vai viver só para aqui, vai viver aqui. Mas se buscar o preenchimento do céu é diferente. Quem busca o preenchimento daqui, o assunto dele é só daqui. Todos os dias eu estou no pulso, tiro água, vou para minha casa. Todos os dias eu sento no meu sofá, TV de 60 polegadas, Netflix, Prime Video, várias séries maratonando. Isso preenche momentaneamente. Chora, vai lá, assiste um filme, se emociona, mas depois a vida volta à realidade e você tem que entender que a vida não é um filme nem uma série. E sabe o que Deus está dizendo? É tempo de entender: a água de cima é diferente. A água de cima faz você abandonar tudo. E mesmo num dia de tribulação lá fora, dizer: eu vou para o culto. Porque a água de baixo está te chamando para ficar no sofá. E o nosso corpo às vezes pede sofá, né? Mas a água de cima diz: meu filho, vem, eu tenho o preenchimento da água de cima para tua vida. Deus, mas eu estou cansado, filho, aqui eu te fortaleço. Deus, mas eu estou querendo desistir. Não, meu filho, desiste não, porque eu estou te dando injeção de ânimo. Tem gente que entrou aqui essa noite dizendo: eu vou parar, eu vou desistir. Não vai não, porque você está recebendo água que está descendo direto do trono para a tua vida. Está recebendo água que está descendo direto do trono para a tua família. Eu tiro água todos os dias aqui. Como que eu vou ter esse preenchimento? Esse poço, ele nos supre há muitos e muitos anos. Sabe quem cavou esse poço? Jacó. E eu te pergunto: o Senhor é maior do que Jacó? A pergunta feita a Jesus é uma pergunta capciosa. Perceba que a mulher samaritana, ela não quer um diálogo do céu, ela quer um diálogo da terra. Ela disse: você é maior que Jacó? Em certa feita, alguém olhou para ele e falou: você é maior que Abraão? Porque você está dizendo que viu o Abraão viu o seu dia. E Jesus disse: vocês não estão entendendo. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que Abraão. E ela olhou e disse: o Jacó cavou esse poço para nós. Se o Senhor é maior que Jacó, ele disse: sou. Por quê? Foi eu que encontrei Jacó no val de Jabó e toquei na juntura da coxa dele, o famoso nervo ciático, e feri ele para que ele saísse de lá mancando. Porque quem encontra com Deus fica marcado. Tem muita gente aqui, irmão, que foi marcado por Deus. E aonde você chegar, você pode até querer desviar, você não vai conseguir, porque vão olhar para você e vão dizer: é igual Jacó, foi marcado. Lá na tua família, no churrasco lá, você vai estar comendo churrasco, vão entrar com um assunto que não tem nada a ver, e você vai tentar entrar, vão dizer para você: não, você é igual Jacó, você foi marcado. E Deus está dizendo: no poço de Jacó está aquele que é maior do que Jacó, que é Jesus de Nazaré. Assim como ele marcou Jacó, ele está marcando você. Assim como ele marcou Jacó, ele está marcando a sua vida, a sua história.
mas no céu você não vai precisar saciar mais. Aleluia. Ela olhou e disse: então eu quero essa água, me dá. Jesus olhou para ela e disse: só que para eu te entregar essa água tem uma condição. E que condição é essa? Primeiro, você disse que os judeus não se falam com os samaritanos, não é? Ela disse sim. E você questionou até o meu entendimento da história, porque você disse que eu não sei, que a história diz que o nosso povo é inimigo e que eu não posso conversar com você. Porque dentro da lei judaica, propriamente dito do Talmud, que é a regra oral do judeu, uma mulher e um homem não podiam conversar em lugar a sós. Ela conhecia a lei. E ela quis dizer o que quando ela levou água para Jesus? Eu conheço a lei, mas você não, porque você está me pedindo água. Jesus olhou para ela e disse: para você saber que eu conheço a lei, e a gente não poderia estar tendo esse diálogo aqui, a não ser que seu pai estivesse aqui, seu irmão mais velho ou seu marido, faz o seguinte: chama o teu marido que eu te entrego o poço. Ela olhou assustada e disse para Jesus: eu não tenho marido. Como é que é? Não tenho marido. Em outras palavras, ela estava dizendo: você errou na profecia, porque eu não tenho marido. Jesus olhou para ela e disse: errei não, porque você já teve 5. E o que você tem agora não é seu. Em outras palavras, eu conheço os recônditos seletos da sua alma. Esconde do pastor, esconde do irmão, esconde do pai e da mãe, mas de Deus ninguém esconde. Deus sabe de todos os seus traumas, Deus sabe de todas as suas dores, Deus sabe de tudo que lhe foi feito na tua vida, Ele conhece. Ela tomou um susto porque Jesus disse: eu conheço a tua vida, mulher, mais do que você imagina. Tem gente que acha que vai enganar Deus, mas Deus conhece o teu deitar, o teu levantar, o meu deitar, o meu levantar. Deus sonda todos os nossos pensamentos e esquadrinha os nossos pensamentos, e Ele sabe cada fio de cabelo da nossa cabeça. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: teve 5 que você tem agora, mais cedo. Ela tomou 6, deu um pulo para trás e disse: vejo que o Senhor é um profeta. E quando ela diz isso, eu me espanto, porque Jesus está conversando com ela há muito tempo. O diálogo é bom, só que só porque Ele revelou algo da vida dela, ela disse: agora eu vejo que o Senhor é um profeta. E aqui vai um conselho de Deus para a nossa vida. Vocês têm pastor, estou aqui para dar aula para vocês, mas vai um conselho de Deus para a nossa vida. Não é só porque entrega uma revelação que é profeta. Jesus olhou para ela e revelou a vida dela. Ela disse: eu vejo que o Senhor é um profeta. Só porque revelou. Tem muita gente de Deus revelando, e Deus usa, mas tem muita gente que não é de Deus e também está revelando. E revela como, pastor? Adivinha? E revela como, pastor? Através de estratégias. E sabe o que a Bíblia diz? Até os demônios dão revelação, porque naquele dia, naquele grande dia, vão chegar diante do Senhor Jesus dizendo: do seu nome eu preguei, dom, pregação. Do seu nome eu curei, dom, cura. Profetizei, revelação. Jesus vai olhar e vai dizer: o problema é que não é o meu nome, porque o meu nome você pode fazer o que você quiser. O problema é que o seu nome não está escrito no meu livro. A geração da samaritana é a geração da revelação. Só quer saber de revelação. Bíblia não quer saber. Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu estou aqui nesta noite te dizendo algo. Eu revelo através da minha palavra, revelo através do meu louvor, revelo através da vida dos profetas. Mas não é só porque revelou que é profeta. Jesus olhou e disse: eu conheço a tua vida e eu revelo a sua vida. Você já pegou, irmãos? Olha só, tem muita gente que fica presa nas revelações, esquece de todo o contexto. Aí ela disse: o Senhor é um profeta, porque revelou a minha vida. Ele olhou para ela e disse: você não está entendendo. Não é só porque eu revelei a sua vida que eu sou um profeta. Eu sou aquele que dei a força para o Jacó cavar esse poço. E outra coisa, quando você chamar o seu marido aqui, eu passo um poço, seu nome, e você vai viver feliz da vida e nunca mais vai ter sede. Ela estava pensando que era o poço daqui. Só que quando Jesus revelou a vida dela, ela disse: é profeta, está tudo certo, vai dar tudo certo. Ela perguntou: já que o senhor é profeta, me revela algo. Mas eu já revelei a sua vida. Você tem 5 maridos, o outro que você tem é seu. Eu quero mais revelação. Mais.
palavra, o hino foi cantado, a pessoa recebe a bênção. Aí no final tem mais revelação. Jesus já revelou tudo no fim. Já foi revelado por ele. Não é sempre que Deus vai revelar nos mínimos detalhes, às vezes através da palavra. Aí sabe o que ela disse? Que dá só mais uma revelação que Jesus falou para ela. Fala. Ela disse: o meu povo aprendeu que o lugar certo de adorar é aqui em Samaria, mas vocês judeus dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. O monte de Gerizim tem um templo que nós construímos, e o monte de Jerusalém tem um templo que vocês construíram. Qual é o lugar certo de adorar? O lugar certo de adorar é lá na Assembleia de Deus, onde eu congrego, pela misericórdia de Deus. O lugar certo de adorar é aqui. O lugar certo de adorar é na apostólica. Jesus olhou para ela. Ele vai quebrar uma barreira. Ele diz assim: mulher, você sabe que a salvação vem dos judeus. Se fosse uma pergunta teológica, o lugar certo de adorar, Jerusalém. Mas eu disse aqui no começo que Jerusalém estava corrompida. Tinha 2 sumos sacerdotes. Jesus olhou para ela e disse: como Jerusalém está corrompida? E aqui Samaria também está corrompida, porque tem 2 bezerros de ouro. Não tem lugar certo para adorar. Jesus olhou para ela e disse: mulher, o Pai procura os verdadeiros adoradores, porque a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Pega essa palavra. Deus não está preocupado com lugares, Deus está preocupado com pessoas. Deus primeiro aceita você, para depois aceitar o lugar que você está. Sabe o que Deus está dizendo? Ela foi criada naquela religião, e naquela religião foi dito para ela: só aqui é o lugar de adorar. Jesus olhou para ela e disse: minha filha, não é aonde se adora, mas é como, de que forma se adora. E como é? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Verdadeiro adorador está passando pela prova, ele adora. Está passando pelo vale, ele adora. Está passando pelo deserto, ele adora. E Deus me trouxe nessa noite para dizer: para ter a alma saciada, tem que adorar em espírito e em verdade. Já vou terminar. Não é o lugar, mas é a forma, é a maneira, é o jeito como se adora. Se Jesus abriu um precedente aqui, e Jesus disse: o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Jesus vai dar um precedente. Dentro do texto a gente pode imaginar: tem gente que está adorando em espírito e em verdade. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente adora para receber algo, a gente adora porque recebeu algo. Mas aqui no texto, o verdadeiro adorador é aquele que adora apenas porque ele é aquele que adora apenas pelo fato de ele ser o que ele é. Quando Jesus revelou isso, que os verdadeiros adoradores adoraram ao Pai em espírito e verdade, nem em Jerusalém nem em Samaria, ela sofreu um outro choque. E esse choque que ela sofre é um choque de realidade. Porque pensa comigo, uma mulher que já teve 5 maridos, dentro de uma cultura aonde a mulher, ela vivia de uma forma que não era tão privilegiada quanto hoje. Pensa comigo, 5 maridos. Aí a gente entende o porquê que ela ia meio-dia no poço. E o porquê que ela ia meio-dia no poço? Porque todas as mulheres iam 9 horas da manhã. Por quê? O sol é ameno, não tem tanto calor. No deserto, 45 graus, sensação térmica de 50. Elas iam às 9 horas da manhã para não tomar tanto sol, para não ficar tão queimadas. Só que a mulher que tinha 5 maridos, ela disse: eu não vou 9 horas. Porque provavelmente, quando ela ia no poço às 9 da manhã, alguém olhava para ela e dizia: está vendo aquela mulher ali? Já teve 5 maridos. Cuidado com o seu marido, viu? Deixa o marido perto dela, não, ela é terrível. Línguas felinas, os famosos santarrões, que acham que são melhores que os outros, mas na mesa da graça todo mundo é ex. Eu vou repetir porque eu senti graça. Alguém olhou para ela e disse: aquela ali já teve 5, tira o seu marido de perto. Aí Jesus olhou para ela e disse: minha filha, eu sei que você teve 5, o que você tem agora não é seu, mas não tem problema, eu vim para te revelar que os verdadeiros adoradores adorarão no espírito e em verdade. A sua vida pregressa não importa, porque a Bíblia diz que Deus lançou o nosso pecado no mar do esquecimento.
Tem gente que acha que se puxar a ficha, misericórdia. Aí Deus fala: sabe o que eu faço com a sua ficha? O apóstolo Paulo olha e diz: Deus pegou a cédula que nos era contrária e cravou na cruz de Jesus Cristo. Porque esta cédula dizia: Renato, pecador, maldito, condenado ao inferno. E além de ser um pecador maldito, condenado ao inferno, se ele continuar pecando, ele vai mais rápido para lá, porque vai morrer. Aí Deus pegou essa cédula que era contrária, colocou na cruz e cravou lá. E através do sangue de Jesus, esse sangue molhou toda essa cédula que nos era contrária. E Deus nos deu vida e disse: eis pecador, a partir de agora salvo, justificado, porque Deus nos salvou. Para nós encerrarmos, os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Uma grande revelação. O texto diz que nesse diálogo, agora ela está impressionada e ela pergunta: eu tenho mais outra pergunta, fala, minha filha, tanta revelação que você quer, só mais uma assim. O Messias vem aí e nós queremos saber, nós de Samaria, como que ele vai ser. Perceba que ela não percebeu que ela estava diante do Messias. É Deus dizendo para alguém aqui: Jesus está nos mínimos detalhes da sua vida. Desde o livramento de acidente naquele semáforo, até o tropeço que você deu e quase se machucou, Ele está com você. Aí ela diz: o Messias vem aí, como que ele vem? Me revela. Ele olhou para ela e disse: dona, eu estou diante de você, e você não percebeu? Eu sou o Messias, eu que vim para salvar a humanidade. Ela tomou um susto, pula para trás, e ela já estava emocionada porque recebeu grandes revelações, mas essa é a maior revelação. E que revelação é essa, pastor? O Messias já veio, morreu, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus e vai voltar para buscar essa igreja e arrebatá-la para o céu. Cântaro na mão, agarrada ao cântaro. Ela está conversando com Jesus, mas o cântaro está aqui, ó o cântaro. Meu filho, minha filha, eu sou o Messias. O que ela teve que fazer? Jogou o cântaro no chão. Não vou jogar o copo, né? Mas jogou o cântaro no chão. Por quê? O cântaro amarrava ela. Eu não estou falando de amarração, igual algumas crentes falei, não. O cântaro prendia ela. Sem o cântaro ela não era nada. Aí Jesus olhou para ela e falou: minha filha, faz igual o Bartimeu. E o que o Bartimeu fez? Ele jogou a capa e veio. Solta esse cântaro. Que cântaro é esse? É o cântaro que te prende ao passado, larga ele. É o cântaro que te prende naquela frustração, larga ele. É o cântaro que te prende naquela traição que você sofreu e sofre de depressão até hoje, larga esse cântaro. Porque quem está diante de você, Jesus, é o Messias, é aquele que veio para salvar toda a humanidade, é aquele que veio para libertar, curar e tirar todos os pecados do mundo. Os nossos cântaros nos atrapalham de ver a glória de Deus. Você sabe qual é o seu cântaro. Ah, Deus, mas eu gosto tanto desse cântaro. Às vezes o cântaro é um amigo profano que você não quer largar. Larga esse cântaro para lá, porque Deus tem coisas lindas para fazer. Você fica agarrado nesse cântaro. Ela largou. Por quê? No encontro com Jesus, só quem encontrou com Jesus de verdade larga o cântaro e corre. E corre para quê? Primeiro, para Ele, e depois, para fazer o que Ele manda. Mas o que eu acho lindo aqui é que ela fez o inverso. Ela pegou o cântaro, jogou no chão e saiu correndo da presença de Jesus. Ela não foi ao encontro, ela saiu correndo depois de jogar o cântaro no chão. Correu para dentro da cidade. Quando ela chegou no meio da cidade, o texto diz que antes dela desaparecer entre as montanhas, os discípulos voltaram com o pão que Jesus mandou eles comprar. Você lembra lá do começo? Jesus mandou eles comprar pão. Ela saiu, eles voltaram. Por quê? O questionamento é esse. Primeiro Jesus esperou eles descerem para depois falar com ela. Eles iriam atrapalhar o diálogo. É Deus querendo falar com você, mas você prefere seu amigo do que Deus.
Quando eles voltaram, aí a gente entende por que eles foram mandados comprar pão. Porque eles iam atrapalhar. Quando Pedro chegou, Pedro olhou e disse: o que está acontecendo aqui? E a mulher subiu correndo. Pedro viu a mulher e disse: o que estava acontecendo aqui? Ajeitou o piquenique, pão aqui, vinho aqui, queijo aqui, leite. Olhou para Jesus e Jesus está com os olhos fitados na mulher que foi embora. O Pedro começou a fazer o piquenique, olhou para o Tiago e falou: Tiago, eu estou morrendo de fome, vamos comer. João, estou com fome, faz um pão com queijo aí, vamos comer. Jesus, mestre, come! E o texto diz que Jesus olhou e falou: eu tenho uma comida para comer, mas a minha comida não é dessa terra. Glória a Deus. A minha fome não é daqui. O que significa isso? A fome de Jesus só seria saciada quando ele visse que aquela mulher teve a sua alma salva. Em outras palavras, a fome de Jesus é por almas, não por comida. Ele nunca fez nenhum milagre para si. Todos os milagres de Jesus foi a outrem, ao próximo, sempre dando, sempre abençoando. Assim como os rios fornecem água para nós, Jesus forneceu água para as pessoas. Assim como a árvore não dá fruto para si mesmo, nós precisamos entender que nós precisamos fornecer para os outros. Aí o Pedro, Tiago e João falaram: ele não quer comer, a gente come, mas eu quero entender o que estava acontecendo aqui. De repente, a mulher volta, ela entrou e já voltou. Jesus está olhando para lá. A mulher subiu e de repente ela vem voltando. Pedro se levanta e olha e diz: ela está voltando lá. Vamos perguntar o que estava acontecendo aqui. Quando ela aparece no meio das montanhas, igual aqueles filmes que aparecem no deserto, que as pessoas vão surgir devagarzinho, primeiro aparece essa parte, vai aparecendo o corpo inteiro da pessoa no meio da montanha, a mulher vem aparecendo. Aí João, Pedro, Tiago olharam e disseram: agora a gente pega ela, a gente fala com ela. O que ela estava fazendo aqui sozinha com Jesus? Quando ela apareceu, de repente uma multidão atrás dela. O Pedro, Tiago e João deram um passo para trás e disseram: opa, não dá para mexer com ela não, ela não está sozinha. Ela não está sozinha. Ela veio se aproximando. Aí imagina Jesus, sorriso de orelha a orelha, a alma voltou para os pés dele. E como? Trazendo a cidade inteira. A cidade veio, ela correu, e quando ela correu, ela apontou o dedo e disse: eis o homem que revelou toda a minha vida. Não seria ele mesmo o Cristo? E o texto diz que todos se acertaram para ouvir Jesus pregar. Deus está saciando sede de pessoas, e a mulher não precisou fazer nada, nem trocou de roupa, ela só foi pregar, ela só foi levar a palavra, porque ela teve a sede saciada. E uma vez que a gente tem a nossa sede saciada, não precisa de roupa, não precisa de carro, não precisa de nada novo, apenas Deus dentro de nós, e a missão vai ser feita. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras. Você buscava lá fora, chegou na fonte de água viva. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és quem a minha alma esperou. Ele está entrando com providência. A fonte da vida.
aleluia no meu coração. Eu não pedi em momento nenhum durante a pregação para você levantar a mão, mas agora eu vou pedir pela segunda vez. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, junta as duas e bate palma e agradeça a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida do nosso pastor, trouxe a palavra abençoada nessa noite. Irmãos, vamos continuar orando pelo pastor Leandro, para que Deus possa dar força e sabedoria para ele continuar fazendo a obra lá. Quarta-feira temos culto aqui às 20 horas. Venha, traga mais um. Vamos fazer a obra do Senhor. Amém? Hoje à noite tem cantina ali da Beth. Passa lá para abençoar a vida dela. Eu vou convidar o pastor Osvaldo para fazer uma oração e dar a bênção apostólica. Amém? Amém, irmãos? Salve a amada igreja da paz do Senhor, amém? Eu tenho o hábito de observar os pastores que vêm aqui e as pregações. Deus me chamou para isso também. E o pastor Renato estava falando assim, já estou acabando, e eu ali meus pensamentos, acaba não. Prega mais um pouco aí, não acaba não, está tão bom. Que Deus seja na sua vida, pastor, e que nós possamos, né, pastor Olívia, até quarta-feira guardar essa palavra nos nossos corações, se possível até no outro domingo, não é? A gente grava ali, tem um problema no meu celular, fica até estressado, nervoso, né? A gente está gravando, e é para os irmãos, quando quiserem, né, rever lá o pastor Renato pregando, o irmão cantando aqui, vai lá no YouTube, lá, dá uma olhada, né? Mas o pastor Renato falou, sai do TikTok e vai lá para o YouTube, né? Para ver lá a sua participação, para rever a pregação, que é muito importante, para ver os louvores de novo. Irmãos, eu quero orar para a gente estar encerrando. E falando que o pastor Léo sempre fala, né, que é cantina, que a pastora Viviane já falou, mas não saia sem falar com seu irmão, não saia sem falar com o pastor Renato aqui, homem abençoado de Deus, palavra abençoada. Eu tenho certeza que vai ficar gravado nos nossos corações por muito tempo. Feche os seus olhos e vamos para o Pai. Obrigado a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, casa de louvor, casa de oração, ó Pai. Obrigado a Deus pela vida do pastor Renato, pela palavra que ele deu, Senhor Deus. Que a gente possa entender que essa água nunca vai faltar nas nossas vidas, porque ela vem do alto, ó Pai. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Pai. Se alguém aqui, ó Deus, entrou aqui essa noite com sede, ó Pai, eu tenho a certeza, Senhor Deus, que o Senhor já matou a sede daquele que precisava, ó Pai. Louvado e agradecido, Pai, seja esta igreja. Ó Pai, nós te louvamos por cada irmão, cada irmã que adentrou aqui. Te pedimos também pela vida do pastor Léo, que está lá na Bahia, Senhor Deus. Pela vida daquelas famílias lá que foram agraciadas, Senhor Deus, com aquelas cestas. E também pela palavra e pela oração, ó Pai, que ele está ministrando naquele lugar, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Fica conosco, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Erga a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja hoje e com toda a igreja, e que a igreja diga amém. Não saia sem falar com o Senhor, em nome de Jesus, por favor, e passar a cantina também.